texto de hoje nós vamos olhar para a vida de uma mulher que precisou empreender muita força. Força com a sua fé, força com o seu corpo físico, que nem era tão forte assim. E nós vamos olhar para a vida dessa mulher que vai nos ensinar muito sobre como ter uma fé que seja perseverante diante das situações mais difíceis que podemos enfrentar nessa vida. E nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue. E eu quero ler com você o texto que está em Marcos, capítulo 5, alguns dos versículos. A partir do versículo 24, diz assim: Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher, ela estava no meio de uma multidão. E essa multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus estava acompanhando Jairo para ir até a casa dele curar a sua filha. E enquanto toda essa multidão queria chegar perto de Jesus, queria ouvir Jesus, talvez experimentar um milagre, essa mulher que havia ouvido falar a respeito de Jesus também decidiu ir. E essa mulher, ela estava sofrendo havia 12 anos com uma hemorragia. E nós sabemos que na saúde feminina, quando a mulher sofre por muito tempo de hemorragia, isso pode causar alguns efeitos ao seu corpo físico. Ela provavelmente já sentia fraquezas, provavelmente a sua cor já era mais pálida, provavelmente ela já estava com algum tipo de anemia pela grande perda de sangue. E esse sofrimento já durava 12 anos. E essa mulher precisou de muita força para, durante esses anos, suportar todo esse sofrimento. Olhando para a vida dessa mulher, que durante 12 anos teve que suportar dor, sofrimento, agonia, talvez muitas vezes o seu corpo físico não permitia que ela nem se levantasse, por causa da sua hemorragia, por causa da sua enfermidade. Quanto sofrimento essa mulher enfrentou. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos como ela, carregando um fardo pesado por muito tempo, carregando uma dor dentro de nós por longos anos, carregando um trauma desde a infância. E estamos ali com o nosso fardo pesado, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, que nos acompanha por tanto tempo. Mas olhando também para esse texto, nós podemos ver que há esperança, porque Jesus passou por ali, Jesus estava naquele lugar. E todos os dias nós podemos encontrar Jesus no nosso secreto. Todos os dias nós podemos encontrar Jesus com uma oração, por meio da leitura da palavra. Então nós podemos ter força para ter esperança novamente. E essa mulher, ela precisou ter força para ter esperança novamente, porque ela já tinha ouvido tantas vezes que a situação que ela vivia não tinha cura, que aquele sangramento não iria parar. O texto diz para nós que ela investiu tudo que ela tinha e foi a vários médicos e todos os médicos disseram para ela que não tinha jeito. Essa mulher investiu tudo que tinha financeiramente, ela investiu todo o seu empenho, ela investiu toda sua força que ainda restava para procurar uma solução. Mas ela ouviu por todas essas vezes que não tinha jeito.
Mas quando ela ouviu falar a respeito de Jesus, provavelmente a respeito de algum milagre que Jesus já havia realizado, provavelmente a respeito da cura de alguém, ela decidiu que ela teria esperança mais uma vez. E ela precisou se fortalecer para acreditar que dessa vez ela poderia ter um resultado diferente. Eu e você muitas vezes estamos debilitadas, muitas vezes estamos diante de uma situação difícil que já ouvimos vários nãos, mas nós precisamos ter a coragem, a ousadia e a força para ter esperança novamente. Porque para Jesus nada é impossível, a palavra nos diz isso. E nós podemos crer que ainda que todos tenham dito não, Jesus pode dizer sim. Mesmo que todos tenham dito que não tem mais jeito para alguma situação específica, Jesus pode mudar a história, Jesus pode mudar a vida, Jesus pode trazer restauração, Jesus pode nos livrar do sofrimento. Nós aprendemos com essa mulher que não podemos dar ouvidos às vozes contrárias, aquelas vozes que estão dizendo que não vai ter jeito, porque Jesus pode passar por onde nós estamos e nos alcançar e trazer uma nova história para a nossa vida. Além disso, essa mulher precisou de força para experimentar o milagre. O versículo 29 diz para nós que imediatamente ao tocar na orla das vestes de Jesus, ela ficou curada. Imediatamente o seu sangramento parou. Aquilo que era uma experiência dessa mulher durante 12 anos cessou imediatamente ao experimentar o poder de Jesus. A hemorragia cessou, o sangramento parou, mas o coração dessa mulher estava alegre demais por experimentar o milagre que ela tanto buscou. Eu não sei como está o seu coração, há quanto tempo você busca por uma cura, por uma restauração, por um livramento, por cessar um sofrimento na sua vida. Mas a boa notícia que esse texto nos mostra é que em Jesus nós podemos encontrar essas respostas. E essa mulher, naqueles primeiros segundos, ela começou a experimentar no seu corpo uma força, um vigor que ela não experimentava há 12 anos. A hemorragia levava toda a sua força física, tornava o seu corpo debilitado, mas com o poder de Jesus, a cura que ela recebeu trouxe força novamente para o seu corpo. E essa mulher, ela pôde entender que as suas fraquezas eram um meio para que ela experimentasse a força de Jesus. Que as nossas fraquezas sejam um meio para que eu e você possamos experimentar da força e do poder que Jesus tem. Essa mulher também precisou de muita força para ser verdadeira. Em um período em que a lei de Moisés dizia que toda mulher que sangrasse por um período maior que a da sua menstruação, ela deveria ficar afastada porque ela estava impura. Essa mulher que estava, segundo a lei de Moisés, em um estado de impureza, não podia tocar em ninguém, o lugar onde ela se assentasse ficaria impuro, tudo o que ela tocasse ficaria impuro. Ela decidiu que ela se colocaria no meio da multidão. E ela tocou em Jesus, aquele que todos estavam ali para ver, aquele que todos estavam ali esperando ter uma conversa, de repente tocar nele, de repente ouvir dele uma palavra. E ela decidiu tocar em Jesus. E segundo a lei, Jesus também se tornaria impuro. Mas essa mulher teve que ter muita coragem, porque quando Jesus questiona quem tocou nele, ela teria que se posicionar. Ela teria que falar que mesmo impura, ela tocou em Jesus. E isso poderia trazer a ela olhares de desprezo, talvez uma repreensão, talvez ela poderia se sentir humilhada no meio daquela situação. Mas ela teve coragem para ser verdadeira. E o texto diz para nós que com medo, mesmo com medo, ela decidiu dizer a verdade. Essa mulher ensina para nós que mesmo em situações talvez embaraçosas, situações que poderiam trazer alguma vergonha para nós, nós precisamos nos posicionar com a verdade. Nunca negocie a verdade. Nunca se esconda atrás da mentira. Nunca procure outra
alternativa, mas seja sempre posicionada na verdade, posicionado na verdade. Tenha coragem para se posicionar em verdade. Porque a partir do momento que essa mulher confessa diante de todos que ela havia tocado em Jesus, o próprio Jesus chama ela de filha. O texto diz que Jesus disse a ela: filha, a sua fé te curou. Aquele que é a verdade chamou de filha aquela que decidiu se posicionar na verdade. Além disso, essa mulher precisou de muita coragem, de muita força para recomeçar a sua vida. Após o milagre, o texto não relata mais a respeito dela. A Bíblia não vai dizer mais nada a respeito da vida dessa mulher, mas com certeza ela precisou de muita força para recomeçar, para voltar a ter uma vida na sociedade, para voltar a se relacionar com a sua família, para voltar a se relacionar com as pessoas a quem ela conhecia, porque antes ela vivia separada, isolada, fora da sociedade, mas agora, curada, ela poderia novamente voltar ao ciclo social, poderia voltar a ter uma vida com aqueles a quem ela amava. E ela precisou de coragem para recomeçar. Talvez o que falte em nós seja essa força, essa coragem para recomeçar. Quando Jesus realiza algo na nossa vida, ao invés de ficarmos apegados ao passado, à dor e ao sofrimento, nós termos a coragem, a ousadia de recomeçar, de ter uma vida nova em Cristo. Que essa mensagem possa alcançar o seu coração e que mesmo diante da dor e do sofrimento que talvez te acompanhe há tantos anos, hoje seja o momento de você tocar em Jesus, receber cura e ter ousadia e coragem para recomeçar e viver uma nova história em Jesus. E quem sabe seja o momento de você ouvir da boca de Jesus: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus nos convida a ir até Ele. O texto de Mateus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você possa buscar em Jesus a resposta para as situações que você tem enfrentado, para a dor, para o sofrimento, para aquilo que você já ouviu não em tantos outros lugares. Em Jesus, a resposta, em Jesus, a solução. Que Deus te abençoe.